No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre ácidos e bases. Um dos conteúdos mais deliciosos, mais gostosinhos de estudar. Porque apesar de ter tanto decoreba, apesar de ter tantos detalhes, não é nada difícil, não é um bicho de sete cabeças. São nomes que às vezes parecem um trava-língua, parece até que eu estou xingando você quando eu falo ácido sulfúrico, ácido clorídrico, fluorídrico e por aí vai. Mas calma, se você está empacado nesse conteúdo e não sabe por onde começar, não sabe como desenvolver o raciocínio correto para montar o nome das estruturas, para identificar qual é o ácido, qual é a base, qual tipo de ácido e base que você está estudando, fica comigo até o final desse vídeo e vamos finalmente aprender o que são esses raios de ácidos e bases. E nesse vídeo daqui a gente vai aprender a definição, o conceito, além também, é claro, do tipo de ácido e de base e a nomenclatura de cada uma delas, beleza? Então, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. É muito importante que você faça isso. Se inscreve aqui para que o YouTube possa entender que esse vídeo aqui vale a pena, que esse vídeo aqui tem qualidade, que esse vídeo aqui merece a atenção de várias outras pessoas. Então, se inscreve aqui, não deixe de se inscrever, porque é muito importante, tá? Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos aprender de uma vez por todas o que é ácido e o que é base. E de uma forma bem simples, cara. Ácido é toda substância química que vai ter ali a presença do hidrogênio na molécula. Mas é muito importante que você entenda que não é qualquer molécula que tenha hidrogênio. Porque, por exemplo, um hidrocarboneto, que é basicamente carbono ligado a hidrogênio, não é um ácido. Então, como que eu conseguiria identificar um ácido na prática? Basicamente, o hidrogênio ele vai ter que atuar como um metal, ou seja, ele vai ter que ser o cara positivo da molécula. Então, para isso, ele vai ter que se ligar obrigatoriamente com um ametal. Então, já grava isso aqui, ó. Ácido tem hidrogênio ligado a ametal. E quando esses carinhas se dissolvem, ou melhor, quando eles se solubilizam em água, a gente vai ter ali uma solução química, o hidrogênio vai se desprender e vai ficar assim, H+, ou seja, prótons de hidrogênio. Então, os prótons de hidrogênio são o quê? Ácidos. Quando o próton de hidrogênio está em meio aquoso, quando ele é liberado em meio aquoso, a gente diz que a solução está ácida. Logo, ácido, basicamente, primeiramente, vai ter hidrogênio ligado a metal e em meio aquoso ele vai estar nessa forma iônica, ou seja, um próton de hidrogênio que a gente chama também de H+. Já a base é a mesma lógica, a mesma ideia, só que isso vai acontecer com a hidroxila. A hidroxila nada mais é que um oxigênio ligado a um hidrogênio. E esse é o tipo de ligação química mais forte que existe, por conta da forte atração eletrostática que o oxigênio exerce sobre o núcleo atômico do hidrogênio. E essa hidroxila, ou seja, esse OH que você está vendo aqui, ele, quando for dissociado, nesse caso, quando ele for ionizado, perdão, eu troquei aqui os conceitos, não é dissociar, é ionizar, porque a gente vai ter uma molécula. Então, quando a hidroxila se perder na água, digamos assim, esse íon hidroxila, OH-, ele vai identificar ali que a solução está básica. Então, pessoal, só para a gente aprofundar um pouquinho mais aqui nesse conceito de ácido base, vamos trabalhar um pouquinho aqui rapidinho o conceito de Arrhenius. Aqui eu trouxe um esqueminha bacana para vocês entenderem que, como eu já falei, ácido é todo aquele composto que em meio aquoso libera íons H+. Então aqui a gente tem esse esqueminha onde o ácido clorídrico reage com a água produzindo H3O+, que é o íon hidrônio, certo? E também o íon cloreto, que é o ânion cloreto. Então aqui, como vocês podem observar nessa pequena animação, a gente tem a molécula de H3O+, aqui não é água, tá? É H3O+, que é essa moléculazinha aqui, e ela perde um hidrogênio. Esse hidrogênio ele vai se ligar aqui ao cloro, produzindo então ácido clorídrico. E aí, o que acontece aqui para a gente então determinar que esse ácido é um ácido? É simples. Aqui a gente vai ter que o ácido clorídrico, que é o HCl, em meio aquoso, ele vai produzir o íon hidrônio, Só que, o que acontece? Aqui nós temos uma molécula. Por que é uma molécula? Porque o hidrogênio faz compartilhamento de elétrons com o cloro.
Ou seja, ele não é um íon. Para ser um íon, ele tem que ser formado através de quê? De ligação iônica, ou seja, de transferência de elétrons. Ali a gente tem um composto iônico. Aqui a gente tem um composto covalente, por isso que ele é molécula. Então aqui, ó, quando ele reagir com a água, ou seja, quando ele se dissolver em água, vai liberar isso aqui, ó, H+ e Cl-. Esse H+ e Cl- é a mesma coisa que esse H3O+ e esse Cl-. A gente representa das duas formas, tá? As duas estão corretas. Então, aqui nós formamos um processo que a gente chama carinhosamente aqui de ionização, né? Então, o que é ionizar? O que é a ionização? Nada mais é que eu pegar uma molécula e transformar ela em íons, liberar em íons. E como aqui no meio aquoso eu formei H+, então eu tenho ácido. Então, segundo Arrhenius, é isso. Aqui a gente tem a molécula, que é o ácido clorídrico, que reage com a água e produz esse íon aqui, que é o H+ e o Cl-. Por isso que ele é um ácido, certo? Agora vamos ver aqui, de acordo com essa teoria, as bases. Vamos dar uma olhada aqui nas bases. Bom, aqui a gente tem aqui uns exemplos do que acontece, né, em relação aos ácidos. Ácido clorídrico produz H+ e Cl-, como a gente acabou de ver. Temos aqui o ácido sulfúrico, que na partezinha onde eu vou falar sobre as nomenclaturas, a gente vai entender o porquê que aqui a gente chama de ácido sulfúrico. Mas o que interessa pra gente aqui em meio aquoso, ele vai liberar esse carinha aqui, ó, que é o H+. E aqui a gente tem o ácido fosfórico, que está presente nos refrigerantes. Também teremos o que? A produção de H+. Todos esses outros aqui, esses íons aqui, ó, que é o Cl-, o CO4 e o PO4, são ânions, certo? O que interessa pra gente, eles nos ajudam a entender o que é um ácido, que tipo de ácido é? Sim. Entender que ânions são esses me ajuda a compreender o tipo de ácido que eu tenho, certo? Então aqui, ó, o ácido clorídrico, ele é um tipo de ácido porque tem o cloro envolvido, a gente já vai entender um pouco mais sobre isso, e esses dois ácidos aqui, eles são assim por conta desses ânions. Então são esses ânions aqui, ó, que determinam o tipo de ácido, mas todos eles são ácidos. Se você ainda não entendeu, a gente vai destrinchar um pouquinho mais para trabalhar ainda mais essas questões aqui, beleza? Então vamos lá, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve para ajudar o canal a chegar a mais pessoas, beleza? Vamos então agora trabalhar as classificações dos ácidos. Primeiro, nós temos aqui a presença do oxigênio. Então, se a gente retornar aqui, ó, nós temos oxigênio nessas duas estruturas. Então, essas duas estruturas aqui, a gente vai chamar elas de oxiácido. Por que oxiácido? Porque a gente tem ali a presença do oxigênio na estrutura. Aqui, nesse outro exemplo aqui, está dando um pouquinho de delay, mas olha só. A presença de oxigênio a gente chama de oxiácido, e se for uma estrutura, um ácido, que não tem oxigênio na molécula, a gente vai chamar de hidrácido. E basicamente, para você gravar logo isso aqui de uma vez, os hidrácidos eles serão formados com esses elementos químicos aqui, ó, flúor, cloro, como a gente já viu, bromo, iodo, e temos também aqui o enxofre, né, que vai formar ali o ácido sulfídrico. Então, esses compostos aqui, né, essas moléculas aqui, são ácidos do tipo hidrácido, né? Então, de uma forma bem mais tranquila, é só você entender que os hidrácidos eles vão ser formados, na verdade, pela ligação entre o hidrogênio e halogênio, e também tem aqui uma exceçãozinha que é o enxofre. Todos eles são hidrácidos, né? Então, como eu falei para vocês, ácido é sempre metal ligado a metal. E aqui, especificamente nos hidrácidos, a gente vai ter hidrogênio ligado a halogênio. E também aqui o enxofre. Já o oxiácido, que é esse carinha aqui, ele vai ter obrigatoriamente que ter oxigênio ligado a hidrogênio, certo? Então aqui o ácido sulfúrico, o ácido perclórico e o ácido fosforoso. Esses carinhas aqui são oxiácidos porque a gente tem oxigênio ligado a hidrogênio. Um exemplo bem clássico disso aqui é o próprio ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele é basicamente assim, ó. A gente tem um átomo de enxofre que está ligado por uma ligação dupla com um dos oxigênios. Temos aqui também uma hidroxila. O oxigênio está ligado ao hidrogênio aqui. Teremos também mais uma hidroxila aqui.
teremos uma ligação com um oxigênio por mais uma dupla ligação aqui, e pronto, formamos o nosso ácido sulfúrico. E aí, como vocês podem observar aqui, ó, esse oxigênio está ligado a um hidrogênio e esse oxigênio está ligado a um hidrogênio. Então, como que eu vou saber que isso daqui é um ácido? Porque o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Esses dois oxigênios aqui não definem esse composto como um ácido. O que define esse composto como um ácido é o hidrogênio ligado ao oxigênio. Por isso que a gente chama de oxiácido, certo? Então, essas são as classificações principais dos ácidos. Claro, antes a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqui na classificação dos ácidos, os tamanhos de ácidos que a gente tem. Como assim? A quantidade de hidrogênios que são ionizáveis. Lembra que eu falei que o ácido clorídrico, por exemplo, ele vai ionizar, ou seja, vai formar íons a partir daquela molécula? Então, a gente tem os tipos de ácidos de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Então, se eu tiver apenas um hidrogênio ionizável, eu vou chamar de monoácido, porque um hidrogênio só foi liberado. Então, no caso do ácido clorídrico, dos hidrácidos, principalmente, eles sempre vão ser monoácidos, porque ele só tem um hidrogênio para ionizar. O diácido, ele seria o quê? 2 hidrogênios ionizáveis. Então, a gente tem obrigatoriamente que ter 2 hidrogênios ali que serão liberados, ou seja, na verdade, como é ionização, eles vão ser formados em solução. Então, no caso do ácido sulfúrico, como a gente tem 2 hidrogênios ligados a um oxigênio cada, aqueles 2 hidrogênios vão ionizar. E no caso do triácido, mesma coisa, vão ser 3 hidrogênios ionizáveis. Então a gente vai ter ali 3 hidrogênios que vão estar ligados em 3 oxigênios, um cada um, né? Ou seja, a gente vai ter um hidrogênio para cada um oxigênio dentro ali dos 3, né? Um oxigênio vai ficar sem hidrogênio, né? Assim como no ácido sulfúrico, o ácido fosfórico a gente tem 3 hidrogênios ligados em 3 oxigênios, certo? Cada um dos hidrogênios vai estar ligado a um oxigênio cada. E aí, por conta disso, a gente vai ter 3 hidrogênios ionizáveis. Então, como que eu sei a quantidade de hidrogênio que está sendo ionizado ali nos oxiácidos? É a quantidade de hidrogênio que está ligado a oxigênio. Com isso, a gente tem, então, um triácido, um diácido e um monoácido. Beleza? É basicamente isso. Então, é também uma classificação que a gente tem em relação aos ácidos. E aqui, como você pode observar, olha só, aqui nós temos o ácido fosfórico, né? O ácido fosfórico ele vai ter aqui, ó, um oxigênio ligado a hidrogênio, mais um oxigênio ligado aqui a um hidrogênio. Como você pode ver, aqui a gente só tem 3 oxigênios, então aqui existe uma pegadinha. Como assim? Que pegadinha é essa que está acontecendo aqui, professor? É simples, olha só. Lá no ácido sulfúrico, o que a gente tem basicamente é H3PO4. Aqui nós vamos ter H3, sim, 3 hidrogênios, mas a gente vai ter 3 oxigênios. Então aqui, ó, H3PO3, logo, quantos hidrogênios a gente vai ter que vai estar ligado ali a hidrogênio? Só 2, ó. Porque olha, observa aqui essa estrutura, né? 2 hidrogênios estão ligados a um hidrogênio cada. Mas tem um oxigênio aqui, ó, que não tem nenhum hidrogênio nele. Então, nesse sentido, o número de hidrogênios ionizáveis é 2. Então, esse carinha aqui, ele na verdade é um diácido, né? Então, às vezes é normal a gente confundir que um triácido é aquele que tem 3 hidrogênios. Não. Um triácido é aquele onde os 3 hidrogênios são ionizáveis. No caso aqui, como 2 são ionizáveis, então ele é um diácido. Então a gente tem que tomar cuidado aí com esses pormenores, com essas pegadinhas, que às vezes a gente pode acabar errando. Mas é basicamente isso, beleza? Então, bem tranquilo, espero que vocês estejam, né, acompanhando, entendendo aqui essa questão da classificação dos ácidos. Aqui a gente tem mais um monoácido, né, que a gente vai ter aqui, ó, o oxigênio ligado a um hidrogênio e todos os outros hidrogênios não estão ligados ao oxigênio, né? Que aqui a gente tem então o H3PO2. Mas por que esse outro hidrogênio aqui não se liga a esse oxigênio? Porque aqui a gente tem todos os tipos de ligações possíveis para o fósforo, né? Ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então essa última ligação que ele está fazendo, ele vai ser uma dativa, né? Ele vai simplesmente dar aquele par de elétrons para o oxigênio. Então, nesse caso aqui, a hidroxila vai ser a única que vai ter ali o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, por isso que esse carinha aqui é o quê?
um monoácido, porque só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Com relação à questão da força, é bem tranquilo também da gente entender. A gente tem várias formas de entender isso daqui, a gente tem uma coisa chamada de grau de ionização, mas eu vou deixar para falar sobre grau de ionização numa próxima aula, senão essa aula aqui vai ficar muito maior do que eu realmente gostaria. Mas uma das formas da gente identificar a força dessas moléculas, né, tanto de ácido quanto de base, é quanto às ligações químicas. Então, para os hidrácidos, o que a gente vai analisar? Que os hidrácidos, com exceção dos halogênios, são o quê? Fortes. Isso acontece por uma coisa chamada de eletronegatividade, certo? Então, se você analisar aí na tabela periódica, você vai ver que a gente tem lá uma... E agora tem um som de moto aqui passando, mas tudo bem. A gente tem uma regrinha, né, uma fila de eletronegatividade que ela é assim, ó. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo. Aí aqui a gente também vai ter agora o fósforo e o hidrogênio. Então aqui a gente tem uma fila de eletronegatividade que a gente chama, né? Essa fila de eletronegatividade é basicamente o seguinte: o flúor vai ser o elemento mais eletronegativo. E é exatamente por isso que ele vai formar o quê? Um ácido moderado. Isso aqui é assunto para uma outra aula, mas basicamente o flúor, por ser eletronegativo, ele é um átomo muito pequeno, então ele vai ser muito instável e por conta disso vai acabar que ele não vai conseguir formar esses íons aqui de uma forma tão eficiente, em comparação com oxigênio, nitrogênio, cloro, que conseguem puxar elétrons de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais consistente. Então, é uma exceção, mas todos os hidrácidos serão ácidos fortes, certo? Então, dentro dos hidrácidos, o que a gente vai ter como ácidos fortes serão os ligados a, obrigatoriamente aqui, o quê? Halogênios, com exceção do flúor, é claro. Então, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico. Errei aqui, peraí. Olha só. Então, ácido clorídrico, bromídrico e o iodídrico serão os hidrácidos mais fortes. Aqui eu estou falando apenas de hidrácido, tá? Então, dos hidrácidos, esses aqui são os mais fortes que existem, com exceção ali do ácido fluorídrico, que é moderado. Quando a gente vê a aula de grau de ionização, a gente vai entender, né, o porquê que esse carinha aqui é moderado, porque existe uma porcentagem lá, que quanto maior for aquela porcentagem, quanto mais próximo de 100%, mais forte vai ser o ácido. E todos os outros hidrácidos serão fracos, beleza? Então, é bem tranquilo de entender. Agora, vamos trabalhar isso daqui para os oxiácidos. Nos oxiácidos é bem tranquilo. Toda vez que a gente tiver uma quantidade de oxigênios ligados a hidrogênios, a partir de 2 para cima, a gente vai considerar que ele é forte. Se for de 1, apenas 1, é moderado. Ou seja, se eu tiver só um hidrogênio ionizável, ou seja, um hidrogênio lá ligado ao oxigênio, como é o caso lá do ácido fosforoso, né, que a gente trabalhou agora há pouco, se você não está lembrando, volta um pouquinho a aula, que você vai ver que o oxigênio está ligado a somente um hidrogênio. Então, aquele cara lá é um ácido que a gente chama de moderado. Então, como que eu identifico a força de um oxiácido? Basicamente, o número de oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, é basicamente isso. Ó. Se eu tenho 2 ou mais, é forte. Se eu tenho 1, é moderado. Se eu não tenho nenhum hidrogênio ionizável, é fraco. Então, é assim que você determina a força de um oxiácido. Beleza? E para saber isso, basta você abrir a estrutura, né, tentar desenhar do jeitinho que eu fiz lá. Requer um pouquinho de treino, mas é tranquilo. E aí você vai, claro, conseguir trabalhar bem esse conteúdo e entender, né, saber diferenciar ali onde que o oxigênio está ligado ao hidrogênio ou não. Então, quanto mais oxigênio e hidrogênio estiverem ligados um no outro naquela molécula, maior vai ser a sua força. Beleza? Então, vamos agora trabalhar um pouco mais esse tipo de exercícios aqui, beleza? Olha só, na nomenclatura de ácidos é bem tranquilo, cara. Bem tranquilo mesmo. Nos hidrácidos, a gente vai simplesmente fazer ácido
mais o nome do ânion, que eu estou trabalhando, e o final hídrico. Esse hídrico é porque é um hidrácido, então a gente vai botar hídrico, beleza? Então aqui a gente tem o ácido clorídrico, né, que é um dos que a gente mais utiliza, é um dos que a gente mais usa como exemplo. E por que o nome dele é ácido clorídrico? Porque bem aqui, ó, bem aqui no meio eu tenho que colocar o que? O nome do ânion. E o ânion que está ligado ao hidrogênio é quem? O cloro. Mas ao invés de eu botar cloro, eu vou botar só clor, né? Aqui é uma dica para você, ó, clor, porque ele vai ficar ácido mais o nome do ânion. E por uma questão de praticidade, a gente vai colocar apenas clor para ficar hídrico. Então fica ácido, nome do ânion, que nesse caso é o cloro, e hídrico. Então eu tiro o O dali e substituo por hídrico, beleza? Então é basicamente isso, é assim que a gente determina então a nomenclatura de um hidrácido. Agora vamos ver mais alguns exemplos, claro. Né? A gente tem também, por exemplo, aqui o ácido sulfídrico, que é um hidrácido, lembra? Ele não é o enxofre não é um halogênio, mas ele é um hidrácido. Né? Quando ele se liga ao hidrogênio, ele forma um hidrácido. E aqui, o que a gente tem? O ácido sulfídrico que está o quê? Ele tem essa ideia aí de ovo podre, né? E ele também está presente ali algumas particularidades, alguns derivados desse ácido estão presentes também em algumas enzimas da cebola, né? Por isso que quando a gente corta a cebola a gente chora, porque vai liberar alguns sulfetos, e um desses sulfetos vai ser resultado de uma reação que tem ali o ácido sulfídrico no meio. Então aqui basicamente a gente vai simplesmente colocar aqui, ó, sulfur, ó, sulfur. Então vai ficar sulfurídrico, né? Ou sulfídrico, né? Nesse caso aqui eu vou tirar o fu por conta aqui para ficar mais de boa aqui para a gente trabalhar. Então ácido sulfídrico. Então toda vez que você for botar o ânion aqui nessa nomenclatura, você tira a terminação final. Então se é sulfo, né? Ou seja, se é de enxofre, eu não vou botar sulfo, vou botar hídrico, vou botar só o sulfi, aqui ó, sulfi, e aí acrescentar o hídrico no final. Então eu tiro a terminação do final e substituo por hídrico. Então se eu tiver, por exemplo, o ácido que tem o bromo, então aqui a gente pode pensar assim, ó, o ácido bromídrico é o hidrogênio ligado ao bromo. Eu não vou botar assim, ácido bromo hídrico. Não é assim que eu coloco, né? Eu não vou botar bromo aqui, eu vou tirar esse O e vou fazer assim, ó, ácido brom, aí eu coloco só brom, mais o que? Hídrico, então vai ficar bromídrico, certo? Então é basicamente assim que a gente vai fazer as nomenclaturas dos hidrácidos. É bem tranquilo, é bem simples, inclusive eu sempre gosto de dizer que as nomenclaturas para as funções inorgânicas é bem mais tranquila que as das funções orgânicas, tem muito mais coisa para a gente trabalhar, beleza? E aqui agora vamos fazer esse pequeno exercício desse hidrácido aqui, ó. A gente também tem o ácido cianídrico, que é um ácido fraco, lembra que eu falei que se não for halogênio ligado a hidrogênio não é um hidrácido forte, então esse aqui é um hidrácido, mas é fraco. E o ácido cianídrico é basicamente o seguinte, eu tenho o ânion, qual é o ânion que eu tenho aqui? Cianeto, que é esse aqui, ó, CN-. Então ao invés de botar cianeto, eu só vou botar, ó, cian. Pronto, eu tiro o eto. Então aqui, ó, eu tenho cianeto, aqui ó, cianeto. Eu vou tirar esse eto e vou botar hídrico. Então vai ficar ácido cianídrico, beleza? Bem tranquilo, bem fácil da gente entender isso aqui. Não é um bicho de 7 cabeças. E a gente tem também agora os oxiácidos. Vamos trabalhar agora os oxiácidos. O oxiácido é bem tranquilo, só que agora eu vou trabalhar a quantidade de oxigênio que eu tenho naquela estrutura. Então o que eu tenho aqui, ó? No final de cada ácido, eu vou substituir por uma terminação referente à quantidade de oxigênio que eu tenho. Então, ICO vai ser para a quantidade de oxigênio que está ligado ali ao nosso queridíssimo hidrogênio, né, o oxigênio ligado ao hidrogênio, de 2 para cima. Então, de 2 para cima eu vou acrescentar ICO. Né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui cló. Esse cló aqui é de cloro, que aqui é o ácido perclórico, né? Que é esse ácido aqui, ó. Esse aqui é o ácido perclórico, um ácido extremamente forte. Esse per aqui, ele dá a ideia de que da maior quantidade possível de hidrogênios. Mas aqui tem uma explicação plausível, né, do porquê que a gente só tem o hidrogênio e por que ele é perclórico. Mas calma, a gente vai
trabalhar isso nas próximas aulas, nos próximos exercícios, mas saiba que esse aqui é o ácido perclórico, beleza? Aqui agora a gente vai substituir cada um desses ânions aqui na estrutura. Então, por exemplo, eu tenho XO3. Então, o que eu preciso fazer aqui é o seguinte, ó. Se aqui é NO3, eu vou botar o quê? Esse óxido aqui é o nítrico, é o nitroso, na verdade. Então, aqui eu vou botar nítrico. Esse ácido aqui é esse carinha aqui, ó. HNO3. Então, esse ânion aqui se liga ao hidrogênio, produzindo o quê? Ácido nítrico. E por que eu coloco nítrico e não oso? Porque eu vou ter que todo esse hidrogênio aqui vai ser ionizado. Aqui, ó, todo esse hidrogênio aqui é ionizado, certo? Então, por isso que ele é extremamente forte. Por que o ácido clorídrico ele é um ácido extremamente forte? Porque todo ele é ionizado, certo? Agora a gente tem o oso. O oso seria o seguinte, aquele ácido que eu coloquei para vocês, que é o H3PO3, esse carinha aqui, ele é oso. Por quê? Porque eu tenho dois hidrogênios, eu tenho um hidrogênio, na verdade, que está ligado a oxigênio. Então, nesse caso aqui, eu vou botar oso. Então, aqui ele vai ser o fosforoso. Esse aqui é o ácido fosforoso, que ele vai estar assim, ó. Na verdade, ele vai ser H2, na verdade é H3PO2, perdão, é H3PO2. Esse aqui é o ácido que a gente trabalha aqui. Pera aí, galera, eu tô trocando aqui, desculpa. O ácido fosforoso é esse aqui. Este aqui é o ácido fosforoso. Esse aqui é o ácido hipofosforoso, né? Então aqui a gente vai ter ácido hipofosforoso, tá aqui, ó, H3PO2, né? Então esse carinha aqui é o ácido hipofosforoso. E agora vamos ver esses outros ácidos aqui, ó. Que ácido eu conseguiria formar com esse SO4? Ora, eu tenho enxofre aqui, então esse aqui vai ser o ácido sulfúrico, né? Então a gente coloca assim, ácido sulfo mais ico. Então fica sulfúrico, certo? Então esse é o nosso ácido. E aqui é a nomenclatura para os oxiácidos, cara. É bem tranquilo, bem fácil de entender, certo? Então espero que vocês estejam entendendo até aqui, beleza? Então aqui a gente tem algumas aplicações, né? Temos aqui o ácido sulfúrico. Este aqui é o nosso queridíssimo ácido sulfúrico, ele é muito utilizado aí em laboratórios, tem outros múltiplos usos dele. Temos aqui o ácido fosfórico, que está presente na Coca-Cola, né? Ele serve ali como um acidulante, ele camufla o amargo, né? Porque o açúcar, em grande quantidade, ele fica amargo, né? Então ele camufla esse azedo para deixar a bebida mais doce, né? Então é para isso que serve ali o ácido sulfúrico no refrigerante. E agora vamos trabalhar as bases, cara. As bases, como eu já falei... Oi, pai, tô gravando, peraí. Tá, daqui a pouco. E agora vamos entender aqui as bases, certo? As bases nada mais são que hidroxila, né? Então hidroxila ali, e como eu já expliquei para vocês, a gente vai ter aqui algumas ideias sobre as bases, né? É um conteúdo denso, pessoal. Então um conteúdo aqui que é para você de fato entender ácido e base de uma forma genuína e de uma forma assim, sabe? Para nunca mais errar isso aqui na vida. Eu já expliquei que as bases são hidroxilas, né? O ânion hidroxila vai ser liberado, vai ser produzido, na verdade, né? O que vamos estabelecer aqui? A diferença entre ionização, para a gente não confundir mais isso aqui, tá? Ionização e dissociação, tá? A gente precisa entender isso aqui, cara. Isso aqui é super importante, tá? Então, ionização, ele forma, né? Então, ele forma íons, tá aqui, ó, ele forma íons. E no caso da dissociação, libera. Por quê? Na dissociação eu já tenho um composto iônico, já tenho um composto que é formado a partir de transferência de elétrons. E aqui eu tenho uma molécula que vai formar esses íons. Então, basicamente aqui, ó, os tipos de bases que a gente tem são essas aqui, ó. As mais fortes são as bases formadas por metais alcalinos. Então aqui, ó, o hidróxido de sódio é uma base extremamente forte. É talvez uma das mais fortes que existem. Simplesmente porque a hidroxila está ligada a um
sódio. E o sódio é um metal extremamente reativo. Ele tem um elétron só na altura de uma camada. Então, por conta disso, essa base é ultra forte, certo? A gente tem algumas exceções, como essas duas bases aqui, ó. O hidróxido de cálcio, ele não é uma base forte porque ele não é muito solúvel em água. E para a gente ter base, a gente precisa liberar OH- em meio aquoso. Só que o cálcio aqui ele não é muito solúvel, então acaba que a base ela é meio moderada, não chega a ser... Ela, na verdade, é uma base fraca, sim. Uma base fraca justamente porque o cálcio ele é pouco solúvel. E o hidróxido de alumínio, ele é uma base fraca porque ele não é um metal alcalino e nem um metal alcalino terroso. Então, para vocês entenderem aqui a questão da força das bases, é basicamente isso. Todas as bases que têm hidroxila ligada ao metal alcalino ou alcalino terroso, com exceção do cálcio e do magnésio, a gente vai ter que todas as outras bases de metal alcalino e terroso serão fortes. E o restante das bases serão fracas ou moderadas, né? Então aqui a gente vai ter a presença da hidroxila e, claro, assim como nos ácidos, a gente tem também monobase, dibase, tribase. A monobase é simplesmente uma hidroxila ligada ao metal. De base a gente vai ter duas hidroxilas ligadas a metal. E aqui, para a gente entender o porquê, né, antes que vocês me perguntem, o porquê de ser dois ali, é simples. Aqui a gente tem hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele vai ser formado a partir disso aqui, ó. Na verdade, ele produz, né, o íon cálcio e o íon hidroxila. Ou seja, em meio aquoso é isso aqui que vai produzir, ó. Isso aqui vai ser produzido. Então, por que fica 2 aqui? Porque o cálcio é 2+. Então, para cancelar essas cargas aqui, ó, eu preciso multiplicar isso aqui por 2 para cancelar, né? O somatório aqui das cargas ser igual a 0. Por isso que aqui é 2. Mesma coisa vai servir então aí para o hidróxido de magnésio, né? Então aqui, ó, a carga da hidroxila é -1, a carga desse aqui é +2, eu multiplico isso aqui, vai ficar mais 2 com -2, que é igual a 0. Então, por conta disso aqui, eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Então, a gente tem aqui duas dibases, né? E aqui temos uma tribase, que é basicamente hidroxila 3 vezes, né? Aqui a gente tem alumínio, aqui ó, a gente vai ter aqui, eu vou botar aqui em cima para não cortar aqui na edição, mas aqui é basicamente isso, ó. Eu tenho 3 porque simplesmente o NOx do alumínio é mais 3, então eu preciso de 3 hidroxilas para neutralizar isso aqui, né? Então aqui eu multiplico ali, vai ficar mais 3 menos 3 igual a 0, é basicamente isso, e aí a gente tem então uma tribase. As bases geralmente são mais tranquilas da gente estudar, porque tem menos coisa, tá? Mais uma moto passando ali. E assim, a gente tem vários tipos de bases, né? Como eu já falei aqui, a gente tem as fortes e solúveis, que são os dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, certo? E a gente tem as fracas e insolúveis. Então aqui a gente tem, ó, o hidróxido de ferro, hidróxido de zinco, hidróxido de amônio, todos os metais diferentes dos alcalinos e terrosos. A gente tem ali o que? Bases fracas, que não são solubilizadas em água. E nas fortes e solúveis, como eu dei aqui o exemplo, o NaOH, KOH, eu também falei aqui de algumas exceções, ó, que o hidróxido de cálcio ele não é solúvel, ele é muito pouco solúvel em água. Então, a força dele comparado ao hidróxido de potássio e hidróxido de sódio é muito mais fraca, beleza? Então, é basicamente isso. A força das bases também está relacionada à sua solubilidade. Então, a gente tem dois tipos de bases, que são as solúveis e as insolúveis. As solúveis e fortes são aquelas que têm hidroxila ligada a metal alcalino e terroso. E as fracas e insolúveis são todas as outras bases ligadas a todos os outros metais ou, às vezes, ali íons, beleza? Então, é bem tranquila. E aqui, ó, como eu expliquei para você, o hidróxido de magnésio ele é uma exceção, porque ele é uma base fraca e insolúvel, certo? Vamos agora aqui tentar entender um pouquinho mais disso daqui nas nomenclaturas. Cara, a nomenclatura de base é bem tranquilo. A única coisa que você vai precisar fazer é hidróxido de, por conta de quem? Da hidroxila. Aqui, ó. Então, por causa da hidroxila, você vai botar hidróxido de, o nome do elemento. Por exemplo, se eu tiver cálcio, então aqui a gente vai botar hidróxido de quanto? Hidróxido de cálcio, vou botar aqui, ó, cálcio.
E o NOx do elemento, que é aquela cargazinha que eu fiz, né? Então aqui, ó, eu tenho o hidróxido de cálcio. A gente vai fazer isso aqui, ó. Calculando essa cargazinha aqui, mais 2 menos 2 igual a 0. Se vocês não estiverem entendendo um pouco sobre essas cargas aqui, assistam a minha videoaula sobre NOx, tá? Que vocês vão entender isso aqui muito mais profundo, tá? Então aqui, ó, nós temos o NOx do elemento. Então se o NOx lá é 2, então eu vou botar aqui, ó. O nome dessa estrutura é hidróxido de cálcio 2. Pronto, então aqui a gente tem algumas definições, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui o hidróxido de sódio, que é vendido como soda cáustica, né? Ou seja, a gente tem ali a fabricação de sabão, também a água sanitária, que também é extremamente corrosiva. Corrosiva por conta desse carinha aqui, ó, do hidróxido de sódio. Dentro da água sanitária, a gente tem também o hipoclorito de sódio, que também é uma outra substância alvejante e tal, mas a gente tem também aqui a soda cáustica com o hidróxido de sódio. E como é que eu dou o nome para essa base aqui? É simplesmente hidróxido mais o nome do metal. Como ele é 1, eu não preciso representar. Então, hidróxido de sódio, poderia colocar lá hidróxido de sódio 1, mas eu não preciso porque a carga dele é mais 1, certo? Temos aqui o hidróxido de cálcio, o hidróxido de amônio, também são substâncias extremamente utilizadas, né? O hidróxido de cálcio ele é utilizado aí para a gente fazer a cal, né? Então, a partir do hidróxido de cálcio, eu vou obter quem? Cal. Isso aqui, ó, que é utilizada lá para fazer argamassa, cimento. E aqui a gente tem o hidróxido de amônio, que vai ser utilizado ali em alvejante, detergente não, desinfetante. E aí, claro, eu já gravei um vídeo aqui, vou postar em breve aí, um vídeo sobre o porquê que você não deve utilizar água sanitária misturada com desinfetante e outros produtos de limpeza, tá? Justamente por conta desse rapazinho aqui, ó. Mas isso aí é assunto para outra aula, eu sei que eu me empolgo um pouquinho. Então, cara, é basicamente isso, essa nomenclatura das bases, a gente não tem muito o que falar sobre isso, é só fazer exercício, é bem simples, é bem tranquilo isso daqui. Então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo aqui, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. E é isso, um abraço e valeu!